Mas quando nós adoramos em língua, o Espírito Santo está interpretando aquilo que precisamos falar e não sabemos. Às vezes a gente não dá importância ao falar em línguas, mas o falar em língua é importante. Os movimentos do Antigo Testamento tinham o Espírito Santo. Quando o Senhor fez o homem, Ele soprou sobre ele o Espírito dele. Deus tinha conexão ligada, direta com Adão. Quando ele vinha visitar Adão no jardim do Éden, era uma conexão dele com o homem. Mas quando o homem peca, o homem cai lá no jardim, Deus corta essa conexão do Espírito, deixa o homem com corpo e alma. Só que o movimento espiritual continuou. Quando Deus ia falar com o profeta, o Espírito de Deus, eles falavam assim: o Espírito de Deus veio sobre mim. Veio sobre, porque o Espírito Santo ele foi completado na vida do cristão no dia de Pentecoste. Por isso que é importante nós falarmos em língua, porque quando eu não sei orar e eu estou adorando o Senhor em línguas, o Espírito Santo está interpretando aquilo que eu não sei orar. É Ele que intercede nas nossas fraquezas. Mas o mundo espiritual, para ser movimentado, para sermos reconhecidos no mundo espiritual, nós precisamos buscar. Nós precisamos orar. E o povo de Israel, eles estavam cativos há 400 e poucos anos no Egito, porque eles não buscavam, eles não oravam. Eles tinham uma promessa, mas Deus falou: eu não os conheço, porque o mundo espiritual é um portal. Se eu não movimentar o mundo espiritual através da minha conduta, da minha oração, Deus não me reconhece, não traz a resposta. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo 2, 25. Depois nós vamos para outros lugares, mas eu quero ir nesse lugar. Eu tenho alguns meses, desde a última vez que eu trouxe a mensagem para a igreja, que Deus já tinha me incomodado em estar tendo o meu momento com Ele, de oração. Se eu deitar, mesmo às vezes que eu venho à igreja, às vezes eu venho na igreja, às vezes eu participo de algumas orações com as irmãs do ciclo de oração, e aí eu falo assim: não vou para o meu quarto de oração hoje não, já orei tanto, já busquei tanto, mas se eu não for, eu não durmo. Eu tenho insônia. Se eu não tiver minha intimidade com o Pai, se eu não tiver aquele lugar secreto, aquele lugar que nem meu marido entra, somente eu não durmo. Eu tenho insônia, eu tenho dores. Essa semana eu passei por isso, quinta-feira. Estava orando com as irmãs, que eu tenho umas irmãs que sempre, quando eu preciso, elas estão comigo. E eu estava orando, fui orar, e eu estava sentindo muita dor. A minha garganta estava congestionada. Eu estava muito sentindo dor, muita fraqueza. Até falei com as meninas, que viessem me ajudar, porque eu estava aqui e eu falei: Deus, o altar cura. O pastor falou uma vez comigo e é verdade, o altar cura. E eu falei: Senhor, o Senhor me chamou num momento que eu estou fragilizada. Eu estou com o corpo dolorido, estou muito sentindo dor. Mas o Senhor me chamou, o Senhor me conhece, sabe que o Senhor tem poder de me curar. Aí fui orar com as irmãs, cheguei em casa com muita dor, saí da oração sentindo dor. E fui deitar e falei: Senhor, já orei, já busquei, fiquei na minha cama deitada, clamando ao Senhor. Aí começou a sair do meu corpo louvores. Eu comecei a cantar na cama. Meu marido estava já dormindo, mas ele nem ficou nervoso, não ficou zangado, porque às vezes incomodo ele. Quando eu começo a cantar, está com som, trabalho o dia todo, é o provedor, é aquele homem que traz o alimento para casa, que por causa dele eu tenho esse tempo com Deus. Se não fosse ele, eu teria que trabalhar. Então assim, Deus usa ele para me sustentar, para ser o meu supridor, E aí eu falei: vou levantar, eu estou com dor, mas vou levantar. E fui para o meu quarto de oração, porque eu achei que eu orei muito tempo de joelho com as irmãs, que aquilo era suficiente, mas ali Deus falou: eu quero você para mim em particular. Deus quer vocês em particular. E fui no meu quarto de oração doendo, com febre. Meu marido falou: você está quente, você está queimando de febre. Fui para o meu quarto. Quando eu cheguei, eu falei: Senhor, eu estou aqui. Eu não aguento nem ajoelhar, mas Deus falou comigo assim: eu não preciso do joelho, eu não preciso ser de pé, eu só preciso que você esteja aqui. Ele falou: deite no meu colo. Eu falei: eu sei que o Senhor está aqui. Eu não te vi, mas eu te percebo. Falei com ele.
deitei. Foi como se o Espírito Santo viesse sobre o meu corpo e tirasse toda a minha febre. Quando eu saí do meu quarto de oração, eu saí curada. Eu já não tinha mais febre, já não tinha mais dor. E Deus falou comigo: eu sou o teu remédio. Eu sou aquele que te sustenta. Nunca deixe, igreja, de ter o seu momento só a sós com Deus. Isso é muito importante. Não pense que o fato de você estar na igreja é suficiente para Deus movimentar o que Ele quer movimentar no coração de vocês. Se eu tivesse ficado deitada na minha cama, achando que a vinda ao culto de oração que eu tinha ficado 1 hora de joelho tinha sido suficiente, não tinha. Deus quer não só que nós entramos no quarto de oração para pedir. Às vezes você entra lá, você fica em silêncio, mas Ele quer você lá. Às vezes eu falo por experiência. Por que eu tenho batido na tecla quando eu venho aqui falar sobre o Espírito Santo, sobre a oração? Porque é o que eu estou vivendo. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar: ore, se eu não oro. Eu não posso falar para vocês: vai para a madrugada, se eu não faço. Eu não posso falar para vocês: ler a Bíblia, se eu não leio. Eu tenho que ser primeiro. Deus primeiro, Ele quer que eu faça, que eu desfrute, para que eu fale para vocês que é bom. Então nunca deixe de ir no quarto de oração falar com Deus, nem que seja para ler um versículo. Deus já conhece a Bíblia, mas Ele quer que você fale para Ele. Ele quer que você recite um salmo, que recite uma palavra. Ele quer que você ministre como você estivesse ministrando na igreja para Ele, como você estivesse falando aqui. Às vezes você vai entrar no seu quarto de oração, você vai cantar, somente cantar, mas ali é a sua forma de se expressar para Deus. Muitos de vocês às vezes não tem insônia na madrugada e não sabe que é Deus te chamando para orar. Eu passei muitos anos tendo insônia. Eu deitava na cama e ficava da hora que eu deitava até 5 horas da manhã sem dormir. Porque Deus tem suas especificidades ao momento de falar. Deus gosta muito de nos chamar na madrugada. Ou Ele te chama meia-noite, ou 3 da manhã. Eu cheguei para o Senhor e falei para Ele: Senhor, Tu está sempre me chamando 3 da manhã. Eu conheço o meu corpo, eu preciso de um tempo para que eu venha conseguir entrar nas 3 da manhã. Eu consigo entrar à meia-noite com o Senhor, eu consigo ter meu momento com o Senhor. Me deixe me acostumar a entrar nesse ambiente de glória que o Senhor quer que eu entre. E Deus respeita. Você sabia que Deus respeita o nosso pedido? Poucas as vezes Deus me acorda na 3 da manhã, mas se eu acordar na madrugada, é 3 da manhã. E tem pessoas aqui que estão tendo insônia. Não é insônia, você tem sede de Deus, só que você não sabe disso. Você acha que você está tendo insônia, não. Você só vai ser saciado quando você brigar com o teu corpo, com o teu corpo e tua alma, porque eles são carnais, mas o teu Espírito está dizendo: levante, porque eu quero falar com você. Não é fácil. Eu briguei mais de anos com o meu corpo para conseguir levantar, mas enquanto eu não me posicionei, eu não parei de ter insônia. Hoje eu durmo, hoje eu tenho paz. Eu deito na cama e durmo. Eu não vejo mais nada. Eu não tinha sono. E aqui, por que eu estou falando isso com vocês? Deus não reconhece o teu povo que não ora. Deus não te reconhece se você não tem esse lugar secreto com Ele. E vamos ver em Israel o que está acontecendo aqui com esse povo. Êxodo 2:25. Deixa eu abrir o meu aqui. Êxodo, o segundo livro, 2:25. 2:25. Olha como Deus trata o seu povo nessa trajetória aqui de escravidão. Tinha uma promessa. Vamos no 23. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E clamaram o seu clamor, o que eles fizeram aqui? E clamaram ao Senhor, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. O povo estava sendo escravo mais de 400 anos, era muito tempo. Por que eu falei o meu testemunho para vocês? Anos e anos tendo insônia, anos e anos vendo o dia amanhecer sem dormir. Era triste ver meu marido dormindo ferrado. Eu vi o povo indo e voltando e eu não dormia, porque eu não clamava. Eu tinha sede
mas não era saciada, porque eu precisava entender que Deus queria um particular comigo. E quando eu comecei a entrar no meu quarto de oração, Deus começou a me dar sonhos de revelações profundas. Deus fala através da palavra, Deus fala através dos sonhos, porque Ele disse isso em Joel. Ele disse que Ele derramaria o Espírito dele sobre todo o povo, os velhos, as crianças, os jovens. Eles teriam dons, eles iam profetizar e teriam sonhos. A Bíblia foi anulada? Nós só podemos observar alguma coisa e outras vamos jogar para lá? Não, igreja. O Espírito Santo é o mesmo. O que mudou foi a forma da igreja pensar. O Espírito de Deus está se movimentando, mas o povo estava escravo. O povo não clamava, mas quando a escravidão foi dura sobre eles, eles clamavam. E primeira coisa, quando eles abriram, o Senhor atendeu a eles. E olha aqui para vocês entenderem aqui. O que o Senhor vai falar? No 24 agora. E ouviu Deus. O que o povo fez quando estava sendo escravo, lá na servidão? No 24. E ouviu Deus o seu gemido. Lembrou-se. Olha o que aconteceu. Quando o povo clamou, Deus fez o quê? Lembrou do povo. O povo estava o quê? Esquecido por Deus. Não porque Deus queria, mas porque, como eu falei, o mundo espiritual é movimentado pela nossa oração. O mundo espiritual é um portal. Jesus é a porta. Se você abrir, ele vai entrar. Mas se você não abrir, ele não entra. E se a porta ficar fechada, o que acontece? O que aconteceu com eles enquanto eles não clamavam? Eles estavam sendo o quê? Escravos. Eles tinham a promessa? Tinha. Todos vocês que estão aqui na igreja, vocês têm a promessa. Mas, se vocês não buscar, vocês não vão receber. E tem pessoas que estão com a promessa aqui nas mãos, mas ela precisa do secreto. Para que Deus venha revelar o profundo. Porque tem pessoas que Deus quer revelar o profundo. Deus não quer, como Ezequiel. Ezequiel, ele viu um rio. Esse rio, ele era grande, espaçoso, mas Ezequiel estava lá. Aí veio aquele homem e falou: Ezequiel, caminhe. Quando ele deu o primeiro passo dele, aquelas águas ficou aqui, no tornozelo dele. Depois ele falou: vem, Ezequiel. Ele foi para os joelhos dele. Aquilo ali era a profundidade que Deus estava mostrando para aquele homem. Que quanto mais ele se dasse para Deus, mais ele ia caminhar. Porque nós nunca vamos estar saciados o suficiente. Por que Deus não sacia nós totalmente? Porque nós paramos. Se eu me sentir saciado, se eu não tiver sede, fome, eu vou parar. Por que eu tenho que entrar? Porque eu sinto necessidade, fome de Deus, de estar na presença dele. O Espírito Santo faz isso com nós. Temos essa sede de não ser saciado. Porque se o irmão ou a irmã que está nele tem a sua sede saciada, ele não vai beber da água. Por isso que nós temos que beber água. Porque nós temos uma sede. E essa sede tem que ser espiritual. Eu tenho que ter sede de ler a palavra. Eu tenho que ter sede de cantar louvor. Eu tenho que ter sede de vir à igreja. Eu tenho que ter sede de entrar no meu quarto de oração. Porque senão eu não serei reconhecida por Deus. E aqui você vai ver o seguinte. No 24 de novo. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu conserto com Abraão. Aí Deus vai fazer bem assim. Abraão e com Isaac e Jacó. Aqui era a descendência de Israel. Mas hoje, igreja, você é a descendência da sua geração. Quando eu, Patrícia, entro no meu quarto de oração, Deus está lembrando não só de mim, mas da minha descendência, dos meus filhos. Ele diz: Patrícia, estou lembrando de você, do seu esposo e dos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e assim as minhas gerações futuras. Por que muitos de nós estamos aqui hoje? Porque alguém da nossa família, que às vezes nós nem sabíamos, era um cristão. E por causa deles, da promessa que Deus deu para eles, nós estamos aqui hoje. Então, quando você ora, Deus não só se lembra de você. Quando Deus lembrou do povo, a primeira coisa ele lembrou de quem? Do pai Abraão. Quem era o pai de Israel? Abraão. Quem Deus deu a promessa primeiro? Para Abraão. Abraão morreu. A promessa morreu com Abraão? Não. Se eu morrer hoje, a promessa não morre para meus filhos. Não vai morrer. Por quê? Porque Deus prometeu para mim. Para mim primeiro. Primeiro
Silas estavam orando à meia-noite, que as cadeias se rompeu, aqueles carcereiros ficou com medo e disse: eu vou me matar. Porque eles sabiam que aqueles presos tinham fugido na cabeça deles e que eles iam se matar porque de qualquer jeito eles iam ser mortos, porque aqueles presos foram embora. Mas Paulo grita: não, nós estamos aqui. E naquela hora o que aconteceu? Aqueles homens creu na palavra, creu naqueles homens que eram homens de Deus, porque eles estavam o quê? Na madrugada, fazendo o quê? Cantando louvor. Olha a importância de dar madrugada. E na madrugada houve o quê? Houve só salvação para Paulo e Silas? Não. Uma família foram salvas. E foram salvos e batizados. E o que ele diz? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Primeiro quem creu? O carcereiro. Mas o carcereiro, quando ele creu, a casa dele serviram ao Senhor. Quando vocês creem, a sua casa também vai crer. Ah, irmão, como assim? Primeiro eu tenho que crer. Primeiro eu tenho que estar salvo, para depois toda a minha casa, porque não adianta você querer salvar a sua família se você mesmo não tem sua salvação garantida. Então aquele carcereiro, quando Paulo e Silas cantaram louvores, que as cadeias se quebrou, foram cadeias espirituais, não só as cadeias daquele local, mas as espirituais, porque aqueles carcereiros eram presos, mas teve um clamor, a importância do clamor. Porque se eles não clamassem, não teria salvação. E aqui vocês vão ver. Deixa eu trocar meu microfone aqui, que tá ruim. Eve, troca aqui a pilha para mim, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, troca aqui a pilha para mim e me devolve ele, por favor. E aqui está dizendo o quê? No 25. E atentou Deus para os seus filhos de Israel e os conheceu Deus. Então, será que Deus não nos conhece? Será que Deus, Ele não está nos conhecendo no mundo espiritual? Coloca essa pilha também para carregar. Deus só conheceu o povo de Israel, o povo escravo, sendo humilhado, era da promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó, tinha 3 descendências, porque ele já estava na 400 e poucos anos. Esses descendentes aqui já não estavam lá no meio deles, mas Deus conheceu eles quando eles clamou. Clamou significa oração. Quando eles abriu a boca e dizer: Senhor, nos ajuda, porque nós estamos em aperto, Deus usa um libertador. Moisés estava pronto para libertar Israel? Não. Primeira coisa que ele teve, desde o princípio, às vezes você fala assim: eu lembro que quando eu vim pregar aqui uma certa vez, de manhã, Deus me deu uma mensagem, os verdadeiros adoradores. Naquele dia que eu estava pregando aqui para a igreja, Deus me mostrou um cenário quando eu era criança. Por que eu vou dizer isso para vocês? Por que Moisés foi perseguido quando criança? Foi por um acaso? Não. Eu lembro que quando eu era criança, eu deveria ter uns 9 meses, mais ou menos isso, eu fui queimada. Eu fui queimada, pode ligar. Eu fui queimada com água quente de macarrão. E quando eu estava ministrando aqui para a igreja, Deus me mostrou o seguinte: me mostrou o fogão baixo, mostrou meu pai trabalhando no quintal. Eu era criança de 9 meses, não sabe nada. Minha mãe conta a situação que eu fiquei, mas eu não vi o processo, mas Deus me mostrou que não está. Eu estava com minha mãe estava bem magrinha, minha mãe era bem magrinha, mais magra do que eu. Minha mãe e meu pai chamou ela: vem aqui, pegar uma ferramenta, ele estava no quintal abaixado. Eu vi tudo isso na visão aqui, pregando para vocês, a pregação dos verdadeiros adoradores. E naquele momento que ela vai, eu chego, fico em frente ao fogão, eu estava em frente ao fogão. Aí Deus falou bem assim no altar comigo, quando eu estava pregando para a igreja: uma criança de 9 meses, ela tem força para pegar um caldeirão de água quente, que estava pesado. Quando uma criança se aproxima de algo quente, ela toca os dedinhos dela, não tem força para trazer. Entendeu? Uma criança, a mão é pequena. Deus me mostrou isso. Ele falou: Patrícia, naquele momento, eu permiti que Satanás
jogasse aquela água sobre você, para mostrar para ele que a promessa com você não ia morrer ali, que eu estava cuidando de você. E eu permiti isso para que hoje você soubesse que eu te guardei. Aí você disse, Deus é rancoroso? Não. Por que Deus permite isso? Para que nós tenhamos bagagem, para entender que o mundo espiritual existe e ele é movimentado da forma que Deus quer. E Moisés estava sendo o quê? 3 meses de idade, Moisés é jogado no rio, que a mãe tem que colocar ele para ir, porque as crianças estavam sendo perseguidas, e Moisés era muito formoso, muito bonito, chamava a atenção, sua mãe com medo mandou ele descer no Nilo, e ele foi. E naquele momento que eu fui queimada, eu não fui morta, Deus me permitiu ver tudo isso, para ele ver que a promessa que tem em mim é muito grande, como tem em vocês. Eu fui queimada. Eu fiquei na carne viva, naquele momento, eu não tinha esperança para mim. Mas Deus falou, eu estou reconstruindo a tua história. Estou reconstruindo você. Pode te arrancar teu corpo, pode te jogar macarrão quente na tua cabeça, mas eu sou o seu Deus, só morre quando Deus permite. Porque, igreja, foi gravíssima a forma que eu fiquei. Eu fiquei nas folhas da bananeira. Eu só tinha o olho de fora. E não fiquei com uma sequela de queimadura. Os médicos nem me aceitou na época. Minha mãe cuidou de mim, arrancando o meu couro na pinça. E a mãe de Moisés teve que mandar ele. Ele estava pronto? Não. Para liderar um povo? Não. Às vezes nós falamos assim para Deus, eu não quero. Eu não estou pronto. Mas há de nós dizer isso para ele. Ele retira de nós o espírito dele e coloca em outro que está capacitado, que queira. Então nunca diga para Deus que você não quer. Nunca diga para Deus que ele é insuficiente, que o espírito dele não é capaz de te ajudar. Quando Moisés se sentiu pesado, Deus pegou dele, os 70 espíritos que tinham nele e enviou para outros. Moisés era capaz? É. A sua família, você é capaz de conduzi-las. Não pense vocês que vocês é insuficiente, mas o mundo espiritual só se movimenta quando eu clamo. Enquanto o povo não clamava, não havia um libertador. E o que acontece? Moisés é tirado do Egito. Moisés é tirado do Egito. E vai levar Moisés para o deserto. Porque Moisés ia liderar uma grande nação. E Moisés teria que ficar preparado. O que Moisés vê? A sarça se queimando. O que Deus chamou Moisés para uma intimidade. E Moisés teve tanta intimidade com Deus. E Moisés sempre, quando tinha intimidade com Deus, ele estava onde? No meio do povo? Não. Por que Deus hoje quer que nós tenhamos um lugar secreto? Não é esse lugar secreto, não é só a igreja. Aqui você é preparado para esse lugar secreto. Aqui é o lugar onde você recebe o que você precisa. Mas se na tua casa tu não tem esse lugar secreto, você vai ficar com essa sede insaciada. Você não será saciado, porque Deus quer que você se refugie nesse lugar secreto. Abra sua Bíblia lá. Vamos sair agora do livro de Moisés. Abra sua Bíblia lá. Vamos agora para Mateus 7,13. Mateus 7,13. O mundo espiritual é um portal. Mateus 7,13. Os dois caminhos. Igreja, não pense nós que no mundo espiritual não tem caminhos, que tem. Esses dois caminhos aqui que nós vamos estudar aqui na palavra do Senhor é o céu e o inferno. Jesus foi bem claro quando ele disse desses dois caminhos. Às vezes nós ficamos na igreja paralelo. Um dia eu sou de Deus, amanhã eu não sou. Essa semana foi uma cliente lá no meu salão. E Deus me deu uma palavra para ela. Eu falei para ela assim: o fardo de Jesus é leve. Se eu estou carregando algum fardo que está me trazendo dor, sofrimento, que está me pesando, está me tirando do céu, não é de Deus. Mesmo que eu queira aquele fardo, porque às vezes a mulher, por sentir, eu preciso de um marido, eu preciso de um companheiro, ela não espera que Deus a responde. Mas ela vai correr e acha que aquele homem que veio é a resposta de Deus quando não é. E eu falei para ela, se essa pessoa que está com você, que ela falou para mim,
eu tenho medo de Jesus voltar e eu ficar, porque eu conheço a palavra e estou em pecado. Ela me disse isso. Aí eu falei assim para ela: se você está com medo, e esse fardo que você carrega, que esse homem está dividido com ela, não é de Deus. Se eu estou com alguém e eu tenho medo que Jesus volte e eu me perca, eu falei com ela: eu prefiro ficar sozinha e caminhar com Cristo e não me perder. Eu falei para ela. Eu falei assim: se algo me traz peso e está contrário à palavra de Deus, que me leva ao caminho do inferno, eu não tenho que carregar aquele fardo. Eu perguntei para ela: o que te leva a ficar com ele? Ela falou assim: eu sou uma mulher dependente. Eu compro, vendo e faço tudo, sou feliz com os meus filhos. Mas eu ainda não tenho certeza que ele é o de Deus. A dúvida já diz tudo, que aquele homem não era o escolhido dela para ela. Ela está carregando o fardo que Jesus já falou para ela não ficar, mas ela insiste em ficar e ela está colocando o quê? A salvação dela em risco. Porque só há dois caminhos. Se eu estou na igreja, no mundo espiritual, movimentando num caminho que não está de acordo com o que a palavra diz, eu estou correndo o risco de ir para outro lugar. E se eu cair naquele lugar, não tem mais volta. Então, nós temos que ser decididos na nossa decisão. Por mais que aquela decisão aparentemente nos traga um sofrimento momentâneo, mas eu preciso me decidir. Eu disse para ela e repito: se hoje eu fosse uma mulher viúva, eu não seria uma mulher fácil. Nunca. Eu ia querer que ainda me continuasse me chamando de senhora, que tivesse um respeito por mim, porque casamento para mim é coisa séria e casamento não é a gente que escolhe. Se eu hoje tivesse que escolher um homem para mim, eu não escolheria. Eu não escolhi o meu marido para mim. Inclusive, se eu fosse escolher, ele não seria o escolhido para mim. Eu tinha escolhido outra pessoa. Mas eu deixei que Deus escolhesse, porque Deus tem o melhor para mim. E não fiquei ansiosa, preocupada, porque eu estava solteira, como todo mundo dizia que eu ia ficar para a titia. Porque meus irmãos já tinham casado e eu ainda estava solteira, mãe solteira com uma filha no colo. Mas eu falei: eu não estou preocupada em casar. A minha preocupação é se Deus está comigo e se agradando de mim. Na hora que Ele tiver o meu escolhido, Ele vai trazer para mim. Porque muitas das vezes nós estamos preocupados se Deus tem uma varoa ou um varão para você. Enquanto Deus quer que você se preocupe em se doar para Ele. Por que eu tenho as minhas experiências? O que eu disse? Quando eu aceitei o meu chamado, Deus salvou a minha família. Enquanto eu estava no banco sentado dizendo que eu não queria pregar, que eu tinha medo, que eu não queria servi-lo, Deus não salvou a minha família. Já pararam para pensar que a Bíblia é um manual de resposta? Ana queria o quê? Um filho. Ana ficava irritada, preste bem atenção, Penina não era amante, ela era esposa do marido de Ana. Por quê? Porque naquela época Deus queria que Israel fosse uma grande descendência, tivesse muitos filhos, e Deus permitiu naquela época que eles tivessem, se a esposa fosse estéril, tivesse o segundo marido. Não é permitido no Brasil isso. Se no Brasil você tiver uma mulher ou duas, você está em adultério, prostituição. E Eucana casa com essa mulher